Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18. A partir do verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus. Olha que mente fértil, hein? Deu nome para tudo. A todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Te damos graças, ó Pai, por podermos nos colocar aqui mais uma vez. Sabemos que isso é unicamente a graça. Não há mérito nenhum em nós, muito especialmente em mim. Pelo contrário, a reprovação. É a graça do Senhor que nos mantém aqui, que nos coloca aqui nesse lugar, para ouvirmos coisas tão profundas que fazem com que nós nos conscientizemos mais e mais daquilo que somos, para que viemos, porque estamos aqui, para onde iremos, por que comer, por que viver, por que casar, por que gerar filhos, e o para quê e o porquê de tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, vivifica a Tua palavra em nossos corações. Não fique somente em grande estudo, em estudo profundo, nem nada disso, mas que seja uma palavra simples, vivificante, operante, que venha a dinâmica, que não fique somente na mecânica, mas venha a dinâmica disso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Zimar, sim. A pessoa que afasta seria como que ela perdeu, ela tem um diadema como esposa, e o diadema da esposa ela era composta de 9 dracmas, e cada dracma significava uma virtude, entre as quais havia a virtude da fidelidade. Quando a mulher não respeitava o marido, ela deveria ser levada no templo, e então o sacerdote tirava do seu diadema a dracma da fidelidade. Desde então ela estava repudiada e o seu marido podia desposar outro. Isso era feito oficialmente. Agora, ela podia continuar com todas as demais dracmas, você já entendeu. Às vezes a pessoa se afasta, mas continua com determinadas virtudes que podem até agradar a Deus e abençoá-las, porque o dízimo é uma coisa
O profeta diz, ele traz bênção material. Por isso que a moça sábia prescrutaria se aquele jovem é dizimista. E se ele não é dizimista, ela não se casaria com ele. Ele vai ser um péssimo pai de família, ele vai ser avarento, ele vai roubar, porque a Bíblia diz que ele está roubando de Deus. Ele pode ser um desordenado, desequilibrado, e ela vai sofrer muito. E mesmo se ela ganha, ele deve perceber se ela é dizimista. Por isso que o dízimo deve ser ensinado desde criança. Agora, como o profeta disse, ele lançou um desafio. Você faz uma prova com Deus, porque foi Deus quem disse, faça a prova de mim, trazei os dízimos na casa do Senhor. Ora, você sabe quantos anos tem aqui, eu não falo em dízimo, não falo em dinheiro, caí até num extremo com dinheiro, recuei completamente do assunto, mas tudo tem a hora certa. Você pode olhar, se você se casou com um rapaz que não era dizimista, você sabe o que acompanha aquilo. O profeta diz, um verdadeiro cristão é dizimista. Ora, se ele não é dizimista, ele não é um verdadeiro cristão. Agora, ele pode se fazer dizimista para casar com a moça, mas ela tem como descobrir se ele era dizimista já. Olha, com toda discrição, respeito, até a igreja pode oferecer esses dados, porque tudo está no computador. Para um irmão servir como diácono, ele pode congregar, todo mundo pode congregar, tomar da ceia, mas para trabalhar, dedicar serviço à igreja, ele tem que ser dizimista, tem que passar lá pela administração e ver se ele é dizimista. Então, é um fundamento para formar coesão, porque agora nós já estamos lembrando do casamento compartilhado, que existe coesão. Então o marido não está dizimando com a mulher murmurando. Pelo contrário, ela o lembra, querido, tira primeiro do Senhor. Agora, não importa se o pastor veste um terno por dia, anda de avião, tem avião. Eu tenho um avião, vocês sabiam, né? É que eu fiz um pouso forçado lá na praça do avião e ficou lá, não dei quanto tirar. Não é? Isso não importa. Não importa, isso não é com você. Nessa semana mesmo eu estava instruindo gente de longe daqui pelo telefone. Um irmão sinceramente telefonou e disse, sabe por quê, pastor? Porque a gente dá o dízimo, então o filho do pastor trabalha com ele e o filho do pastor dá um cheque dele e fica com dinheiro para o administrador depositar o cheque dele, então nós não queremos mais o pastor. Falei, que é isso? Mas como é que está tão infantil assim, com todo respeito? Está afogando na rasura, não pode não. Isso aí, se vocês acham que está errado, que tem isso, né? Se você acha que está errado, então chama o pastor, faz uma reunião oficial com ele, comunica o fato para ele, pronto, isso é a responsabilidade dele, porque ele põe isso à disposição da administração, mas a administração dele, disso aí, biblicamente, não é de ninguém, é dele. Então vocês não precisam quebrar a cabeça com isso, né? Não é responsabilidade sua. Você tem para com Deus. Agora, se os filhos do Eli estavam comendo o melhor bife lá e desviando, quem quebrou o pescoço foi Eli, e a desgraça veio sobre ele, e seus filhos morreram, foi de onde veio o Icabode, não é? Que a nora deu à luz na hora do juízo, e foi-se a glória de Israel. Lá como povo, então, casava uma consequência coletiva, não é verdade? Mas essa aqui é você cuidando de você mesmo. Mas tudo isso tem a ver com o casamento. A pessoa pode, respondendo sua perguntinha, nesse papelzinho simples, pode perfeitamente dizimar. Até o descrente pode dizimar. Nem quem não é batizado em nome de Jesus Cristo, como acontece com alguns. Houve tempo que nós achávamos que não. Mas ninguém tem o direito de recuar disso, negar isso.
Tanto que o pastor não tem direito de perdoar dízimo. Ele não tem. Não é da alçada dele. Diz, irmão, esquece disso, coisa e tal. Ele não tem esse direito. Isso aí o profeta diz, você não pode tirar essa bênção do cristão. Ele foi perdoar o dízimo de uma viúva, dispensar, Deus repreendeu severamente. Disse, não tire a bênção da minha serva. Deus falou com ele. O mesmo Deus que falava com ele curando câncer, cego, falou para ele assim, não tire a bênção da minha serva. Aí ele parou, né? Ele queria parar também com a oferta, levantar a oferta. Deus veio e disse para ele, isso é um culto de louvor, é uma adoração, você não pode tirar isso. Agora, a igreja precisa ser conscientizada disso. Tudo isso culmina em coesão, porque, veja aqui, o casamento compartilhado, ele só vai manifestar, quer dizer, se concretizar com o tempo. Nós já observamos isso. E é um casamento equilibrado. Para ser um casamento equilibrado, a mulher precisa ser pessoa equilibrada, de um raciocínio equilibrado, e que equilibre também as suas tensões, não seja entregue ao histerismo. O equilíbrio é a vida do casal compartilhado. É o resultado de uma perpétua vitória das forças de coesão frente às forças de dissociação, segundo o que constataram grandes estudiosos do assunto, que vem acompanhando o assunto por muitos e muitos séculos. Porque se tem um assunto mais importante a ser tratado aqui na dimensão humana, depois da salvação, é o casamento. Tanto é assim que o irmão Branham diz que a coisa melhor que Deus pode dar para um homem aqui, depois da salvação, é uma esposa, é a mulher. Então, o equilíbrio é que faz esse casamento compartilhado, que por sua vez é um resultado de uma perpétua vitória. Se é vitória, quer dizer, então está vencendo lutas, está tendo luta, está vencendo, porque é uma força de coesão. Frente às forças de dissociação, a dissociação nós estudamos domingo passado, começa da própria família, pai, mãe e sentimentos e coisas, dissociando a coesão do casal. Muitas vezes é assim. E há muitas outras forças de dissociação que penetram. Nós vimos a televisão que faz, é uma força de dissociação do casamento. É uma escola do diabo dentro de casa. A televisão é uma escola de Satanás a domicílio. Não importa quanto bem ela leve, ela é uma árvore da ciência do bem e do mal, só que ela está produzindo muito mais mal do que bem. Ela conscientiza, e foi justamente o que a serpente fez com Eva, foi conscientizá-la, a mulher a tomar conhecimentos e conhecimentos e conhecimentos. O profeta disse, ao tomar conhecimento ela cai. Aquela mulher simples, humilde, que não tem muito conhecimento, cai na mão de um homem ponderado, idôneo, responsável, é a esposa mais ideal do mundo. Essa mulher que sabe demais, ela fica esperta. Por quê? Precisa, ela tem que sair, ela tem que viajar, ela tem que fazer isso, então se ela for uma bobinha, ela roda. Então ela tem que... Agora, aquela que é do lar não precisa disso, não é certo? Havia... profissão do lar, 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 profissão do lar. Quase todas no cartório, tudo, ele já nem perguntava. Do lar, do lar, do lar. Hoje, é difícil escrever. Ela se sente humilhada dizer assim, do lar.
É humilhação do lar. É uma humilhação. Bom, então eu não posso ficar aqui nessa recapitulação, porque nós temos que seguir, né? Mas fica bem batido para aqueles que estão começando hoje. Nós vamos ver aqui, lembrar da cartinha, ó. Aquela cartinha lá de outro estado. As coisas depois que já... como é que é? Ser pastor não deve ser fácil, especialmente quando se é uma pessoa como você, em que as pessoas confiam cegamente e a gente acaba se esquecendo que o pastor... Não, cadê? Não é assim não, é de cá. É uma pena que a gente só começa a aprender e a perceber as coisas depois que já cometeu quase todos os erros que foi possível, e fazer o tempo voltar é impossível. Fazer o tempo voltar é impossível. Aqui foi muito profundo e de muito valor quando o senhor disse que a esposa deve ser recatada. Em outras palavras, ela não deve ser muito fácil. Nunca trocou roupa e ficar disposta, nunca trocar roupa e ficar disposta perto, descomposta, perto do marido no dia a dia, bem entendido, ela entendeu perfeitamente, não é? Constantemente, bem explicado. Eu tive essa experiência, por isso eu tinha muito valor para meu esposo. Nesse sentido, éramos muito felizes. Meu irmão morou 1 ano comigo, casou porque viu a nossa felicidade. Mamãe nunca trocou de roupa perto dos filhos. Eu nunca troquei de roupa perto do esposo e filhos até o dia de hoje. Perto de amigos, menos ainda. Você acha que ficar de biquíni na vista de filhos não tem nada. Mas isso causa uma impressão que... isso é analisado, constatado, não é só religiosamente, é cientificamente constatado. Se todos entendessem isso, é a chave. O senhor tem falado tudo o que é necessário nesse sentido. Creio que vai ser uma bênção para todos. O Senhor Jesus é bom demais para não nos desamparar. Ele não é bom demais, não nos desampara. Se não for certo o que escrevi, o senhor pode me corrigir. Então está corrigido, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Aqui, então, vamos continuar. Essa coesão depende de detalhes. Começando do detalhe do equilíbrio emocional. Uma mulher sem equilíbrio emocional transtorna todo o lar. Transfere aquilo para suas filhas. Se a mãe é desequilibrada emocionalmente, quase sempre as filhas vão ser do mesmo jeito. Não tenha dúvida. Não tanto o pai, porque o pai ele não está muito relacionado com as filhas. E ele está mais fora de casa. Mas a mãe é sem dúvida a forma, por isso a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. A tola a derruba com suas próprias mãos. Porque ela divide essa força de coesão através de seus sentimentos, colocando filhos entre o marido e si. E já aprendemos que os filhos não devem ficar entre. Ela deve ser disjuntora dele toda a vida. Os filhos ficarem depois dele, à esquerda dela, à direita dele, como queira, não é? Mas nunca entre. O que entre forma cunha. E a cunha separa. Vocês entendem? O amor aos filhos o amor correto aos filhos não separa marido e mulher. O amor correto. A irmã Brana estava com aquele amor filho pela Rebeca, e ela então estava separada do marido. Ela estava dividida com o marido, sendo ele um profeta. Ele disse: pessoas viajam milhas e milhas, milhares de milhas para pegar uma palavra comigo, e você que dorme comigo, come comigo, que tem o meu nome,
não pode agora estar comigo? E foi uma luta terrível para sair, ela tirar a Rebeca de entre si e o marido. Quando ela tirou e ficou com o marido, aí a coisa foi diferente. Então, vocês entendem que a coesão é isso, força de coesão. É ela estar nele. Nós vimos lá atrás que é a subjetividade, é a mulher interna. Pedro disse, o homem encoberto no coração. Então a distância não separa um casal. Distância não separa um casal que se ama. Distância não. E não há ninguém que separe. Paulo disse que nada nos separa do amor de Cristo. Agora, o amor de Cristo não é uma coisa que esteja completamente isenta, isolada, indiferente ao nosso convívio, às nossas responsabilidades aqui na terra. O amor de Cristo se manifesta exatamente quando nós amamos corretamente uns aos outros. Não adianta você estar dizendo, eu sou apaixonado por Jesus, e odiando seu irmão. Não tem jeito. Então, não forma coesão. Você tem que entender que casamento é isso, é uma coesão de força. E aqui, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. O homem só vira alvo. Principalmente, como eu disse outro dia, principalmente se aquele rapaz, se aquele homem, mesmo casado, é um homem público. Dificilmente ele não é agredido, atordoado. Não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem disse. Aí depois, então, veja, o que aconteceu lá no princípio. Jesus disse, no princípio não era assim como está sendo agora. Vocês têm que entender isso. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Isso aqui, olha, isso aqui faz lembrar exatamente o que o irmão Branham diz aqui na mensagem, estatura do varão perfeito. Irmão Branham, é o parágrafo 15, o final aí, e entra no 16, 17, 18, 19. Veja. Irmão Branham, pensa você que devo casar-me com certa jovenzinha? Lhe disse, irmão Branham disse, perguntando para ele, quanto pensas dela? Ele respondeu, irmão Branham, a amo tanto. Disse-lhe então, pois se não podes viver sem ela, então casa-te. Porém, se te é possível viver só, pois então não te cases. Porém, se vais morrer sem ela, pois te é mais conveniente casar-te. O que estava procurando dizer-lhe é isto, se tu a amas tanto, agora antes do matrimônio, tudo está bem, mas depois que se casam, então vêm as provas, as lutas, que são as forças de dissolução. Dissolução, como é que é o termo? Dissociação. O que termina em dissolução do casamento, não é? Contra a força de coesão. Porque você tem que entender que não é esse amor pré-casamento que vai fixar o seu casamento durante o tempo quando vem as lutas, não é? É claro que você tem que estar até desmaiado. Adão ficou fora de si. Ele caiu como que num sonho, um sono, não é? Ele caiu num sono. Então, antes, depois do matrimônio, tudo está bem, mas depois que se casa, então vem as provas, as forças de dissociação e as lutas da vida. Então, quando tem que estar tão enamorados que se entendam. O problema é entender. Não há diálogo, não pode haver diálogo quando as tensões nervosas de ambos os lados não permitem. Quando tu estás desgostoso com ela, ou ela contigo, ainda devem se entender. Assim é com Cristo, vê você, temos que estar tão enamorados dele até o ponto que, quando pedimos algo e ele não concede, isso não nos estorva de nenhuma maneira.
A única maneira de chegar a este lugar é chegando a ser participante de sua natureza divina, e logo entenderemos por que foi que não pôde conceder tal coisa. Agora, esse assunto de casamento está relacionado com aquilo que Paulo disse. Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Isso está sempre acompanhando, passo a passo. Cristo e a igreja, Cristo e a igreja. A igreja não tem tudo que ela pede. Ele não dá tudo para ela. E às vezes ele deixa ela morrer na arena, queimada. Por quê? Deus é sofredor. E ele estando nela, ele estava sofrendo. Quem estava sofrendo ali era Deus. Agora, Paulo disse que foi lá no engano, ele responsabilizou a mulher, a Eva, em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9, sendo enganada. O que aconteceu lá no Éden, está acontecendo agora. A igreja está sendo enganada, foi enganada novamente. E ao acontecer isso, o que acontece? É a morte da semente original, é a morte do Abel. Olha, eu já estou pregando, e assim nós não vamos chegar, nós não vamos continuar. Espera aí. Tem mais um assunto aqui sobre casamento e divórcio, mas nós vamos deixar. Aqui na mensagem, escolhendo uma noiva, parágrafo 20, falando de Rebeca, veja, Rebeca foi a resposta perfeita à oração do criado de Abraão. Rebeca foi a resposta perfeita da oração. Quando isso acontece, você vai ver que coesão vai existir, como houve entre Rebeca e Isaac. Agora, vamos prosseguir. Coesão de o quê? As forças de coesão podem ser internas e externas. Isso quer dizer, subjetiva, dentro, objetiva, fora, externa, não é? Forças de coesão interna. Olha, não é primeiro. Nós vamos ter 6 itens, mas não tem primeiro, segundo lugar, terceiro e terceiro lugar. São 6 formando itens indispensáveis para um casamento duradouro. Esse casamento é aquele que até que a morte nos separe. Você lembra que o casamento neurótico também pode ir até o fim. O casamento neurótico, ele pode durar. Então, o casamento normal e o casamento neurótico, que nasce já com traumas, mentiras, falcatruas, interesses e coisas assim. Já nasce um casamento neurótico e com problemas psíquicos. Por quê? Olha, a mentira altera todo o metabolismo da pessoa. Tanto que lá nos Estados Unidos eles estão aperfeiçoando cada vez mais o sistema de detenção de mentira, o detector de mentira. Por mais acostumado com o crime que seja a pessoa, quando ele nega, há uma reação no seu organismo que pode ser captada por aparelhos. E isso causa neuroses. Então, é o que vem formar um casamento neurótico. Você começa um casamento mentindo para a moça, mentindo para o rapaz, o que vai acontecer? Você já sabe, você vai ter um casamento neurótico. Agora nós estamos no casamento normal. Então, de 1 a 6, atração poderosa entre os sexos, porque isso é a biologia. Esse é o fator biológico. Não adianta você hoje beatificar-se a tanto, quer dizer, se santificar a si mesmo e encarar o casamento de uma forma inteiramente espiritual. Isso é heresia. É uma heresia. Você não pode fazer isso. Você tem que encarar o casamento como Paulo encarou lá em 1 Coríntios capítulo 7. Que inclusive ele é para evitar a prostituição.
E lá em Hebreus 13 ele disse: venerado seja o leito sem mácula. Quer dizer, o casal que vai para a cama sem mácula. É isso que tem que ser encarado. Gente, se nós temos irmãos e irmãs que têm dificuldades nesse sentido, olha, faz o seguinte: você simplesmente se põe de acordo com isso. Olha, eu concordo, eu aceito, isso é a verdade no meu coração. Agora, Senhor, tenha misericórdia de mim. Só isso. É o que eu peço para Ele. Tenha misericórdia de mim. Agora, mudar isso aqui eu não mudo, não. Você não pode se santificar e cristianizar, espiritualizar, melhor dizendo, o casamento, espiritualizar o casamento, de forma que você possa casar e viver sem pensar nessa parte. Então, se isso é indispensável, tem que haver uma atração entre sexos. Tem que existir. Porque Paulo disse que é exatamente isso aí que vai evitar da pessoa cair na incontinência. Você precisa ler a Bíblia como ela é. A Bíblia, ela é escrita para quem... Olha, lá em cima ninguém vai ter Bíblia. O profeta orou na mensagem O Fundo Clama o Fundo, aquele filme. Ele disse, quando como é que fala? A fumaça for dissipada, a Bíblia for fechada. Lá eu não preciso de Bíblia. Nós não vamos levar a Bíblia para os céus. A Bíblia é para essa dimensão. E ela cuida do homem, da mulher, na dimensão humana, em suas circunstâncias humanas. É um ato correto, diz o profeta, você ter sua esposa e fazer sexo com ela. Você ter outra mulher, diz ele, na mensagem Torre de Babel, parágrafo 15. É a mesma coisa, não faz diferença, muito pouca, só que significa morte. A diferença é só essa, significa morte, para aquela mulher, para aquele homem. Então, deve existir essa atração entre sexo, que não deve ser nunca relaxada. Foi Paulo quem disse isso, minha irmã, meu irmão. Então existem extremos. A mulher mundana se extravasa em orientações exageradas de apresentação para conquistar o marido, para manter o marido no seu mundo. Então se pinta e tem que fazer tanta ginástica e tanta coisa para... Não é isso. Agora, manter-se aciada, equilibrada, virtudes pessoais, de confiança. Você é uma mulher de virtude, de confiança, não tem por que temer, minha irmã. Fique quieta, descansa nas suas virtudes. Isso é Deus. Isso é Deus. Isso é a verdade. Não tem por que você temer, você sair por aí batendo com a cabeça nos postes. O profeta diz assim: se você é sincero, honesto em seu coração, Deus está obrigado para com você. Não é certo? Então, os puritanos, vamos dizer, caem no extremo de isolar esse fator. Agora, esse é um fator biológico, e ele vai causar reflexos psicológicos também, tensões mentais. Isso é indubitável, sem dúvida alguma causa. Por isso Paulo chamou isso de incontinência, em 1 Coríntios capítulo 7. Então, pastor, o que seria isso? O que seria é isso: você tem que ter uma atração por ela. Ela tem que ter uma atração por você. Esse é o fator biológico. Não, eles dizem em termo popular, ela não faz o meu tipo. Ele não faz o meu tipo. Ora, conversar com uma moça, conversar com um rapaz, e ali tomar um sorvete com ele, comer um churrasquinho, comer uma pizza,
Isso não quer dizer que está namorando, que está comprometido. Agora, se isso vai enrolando o tempo, e faz uma amizade, assim, insinuar namoro e coisa e tal, então aí já tem alguma coisa errada, não resta dúvida. Mas, espera aí, dentro de pouco tempo, você sabe perfeitamente, porque toda mulher é bonita à primeira vista. É igual carro. Você olha um carro assim, você se espanta. Aí depois você vai olhando direitinho, você passa ou compra aquele carro, você vai ver logo que ele não é o que a vista mostrou. Então a mulher é assim, à primeira vista ela é bonita. E é onde você cai na incontinência, às vezes até de cobiçado. Mas o profeta é que falou isso. Ele disse, mas se você olhar ela bem, ela tem um nariz chato, ela tem uma orelha grande, ela é feia. Não, eu não quero dizer que a mulher que tem nariz chato é feia. Espera aí. Não é isso, não. Quer dizer, ela tem coisas que não te agradam. Não é verdade? Agora, ponderando isso, porque eles põem essas bonecas em vitrines de venda, balcões, elas são preparadas dessa forma. Ao serem vistas à primeira vista, é uma fantasia, mas tira aquela maquiagem, aquela pintura, aquela coisa, vira uma bruxinha velha. A verdade é essa. Agora, minhas irmãs não. Nossas irmãs são o que são. São o que são. Isso é que é o importante. Você pode vê-las com remela nos olhos, não é verdade? Aleluia. Mas pense bem nisso. Foi Paulo ensinou isso, a Bíblia ensina isso. O profeta mostrou isso claramente. Então não vai esquecer que existe um fator muito importante, que é a biologia, é um fator biológico, essa composição que forma a personalidade, a vida encarnada em um ser, e que deve ser estudada não somente fisicamente, mas psiquicamente e coisa e tal. Então entra esse fator que é o amor. Aí vem o amor, porque a atração também existe. A atração existe. O profeta diz: você beija uma mulher na boca, você comete adultério. Se você beija na mão dela, você não comete adultério, porque não tem glândulas. Diz, bom, é o primeiro gole da cachaça, bom, isso é problema dela. Problema dele. Mas que lá existe glândulas, para isso não existe. Está aqui na união invisível da noiva. Está aqui. Eu não posso. Então, existe essa atração. Ele vai sofrer reações com qualquer mulher. Isso tem que ser estudado à luz da palavra. No auditório misto, a gente tem que ficar um pouquinho, né, em limites. Mas vamos para o 2, não é segundo, amor. Tudo forma uma condição prioritária para o casamento normal, bem entendido, casamento compartilhado. Então não dispensa a fisionomia dela, fisionomia dele. Tem um irmão aqui que ele dizia assim, que quando eles estavam lá nas matas, sei lá quando foi isso, eles tinham que matar macaco para comer. Disse que só tirava a fisionomia dele. Fisionomia quer dizer a cara dele, né? Tirava a fisionomia, então comia o corpo do macaco. Quer dizer, tirava a cara dele, usava esse termo. A gente tira a fisionomia dele, pastor, e come, faz a panqueca, né? Isso lá no Pará é muito comum nas matas do Pará fazer isso. A panqueca de macaco, você já pensou? Mas tem que tirar a fisionomia dele. Às vezes você quer tirar a fisionomia dela fora, fica meio difícil, porque você vai acordar, ela está lá. Chega na mesa, ela está lá. Chega ali, ela está lá, é só ser cortado. Pum. Tirar a fisionomia dela, aí não dá. Não é certo? Então, amor. Amor não, é coisa que não se prega. Não existe pregação de amor, existe prática.
uma necessidade humana fundamental, vital. Isso quer dizer, super necessária, fundamental, o que o profeta diz aqui, ó. Porém, se te é possível viver só, então você não faça isso não. Agora, você vai provar que a ama, é depois, não é agora não. É uma necessidade fundamental e vital, por quê? Opera no fator psicológico. E uma vez que a mente domina todo o corpo, nós ouvimos isso, parece ontem, no rádio, na Rádio Anhanguera, né? Foi. Então, você não pode mexer com o corpo se a mente não consentir. Esse fator não pode ser ignorado. É uma medicina, existe a psicologia, o psicólogo ajuda sim, é um médico, é uma medicina. É preciso que seja entendido. Agora, dentro desse fator nós temos o afeto, o amor, a consciência, que foi estudado aqui na quarta-feira passada. O que mais? Os 5 sentidos do espírito, que atua no fator psíquico da pessoa, porque é abstrato, não é? Esse aqui, ó, do físico, é a visão, por isso que tem que haver uma correspondência, você tem que se agradar da afeição da pessoa, dos modos da pessoa, às vezes justamente aquela maneira que desagrada aos outros, você diz, é exatamente isso que eu gosto nela. Não, você quer saber uma coisa? Todas elas têm um ponto de atração. Uma é a boca, a outra é o nariz, e assim por diante. Não, exatamente aquela boca grande é que eu gosto. Vocês dizem que ela tem boca grande. E eu não vejo isso, é exatamente aquilo que eu gosto nela. Às vezes a mamãe ficou lá, tadinha, minha filha, tão bonitinha, mas tem uma boca tão grande. Mas foi justamente isso que ele gostou. Ele gosta de torta de maçã, o que você vai fazer? Então é isso. Às vezes é um fator justamente, o que mais te entristece no espelho é que mais atrai a ele. E isso tem influência psicológica na vida do casal. Eu não posso me deter aqui muito tempo. Vamos para o número 3. Dessa composição aqui de fatores indispensáveis, vitais para o casamento normal, não o casamento neurótico. Fidelidade. Ora, Jesus disse, aquele que é fiel no mínimo, é fiel no máximo. Que tal? Às vezes, pode acontecer de um rapaz estar namorando uma moça e acontecer ao mesmo tempo uma outra lhe chamar a atenção e superar aquela expectativa que ele tinha para com a primeira, então ele a procuraria como um cidadão, como um cristão, e diria, se é que foi conversado em namoro, disse, olha, irmã, nós vamos parar por aqui, é bom, não é? Então parou e pronto. E a mesma coisa pode acontecer com ela. Agora, manter 2 namorados, ela já está dando um índice, um sintoma de infidelidade. Ela pode levar um pouco de tempo para decidir até, porque acontece de uma moça ser procurada por 2, 3, 4 rapazes ao mesmo tempo. E ela tem que orar e ficar até perturbada e perder sono, e emagrecer, para ter que escolher. Uns tanto, outros nada. O que vai fazer? Não é tanto pela sua beleza, às vezes é pela sua virtude, coisa. Você está, vamos caminhar, Kete, aí você vê. Que Jesus disse que aquele que é fiel no mínimo, é fiel no máximo. Aquele que é fiel a Deus, nos seus dízimos, tem que falar isso, porque enquadrou, inclusive na pergunta. Aquele que é fiel nas mínimas coisas, ele vai ser fiel no máximo. Ele vai ser fiel na hora
que o casamento está rustindo. Mas se ele foi um volúvel, antes, no mínimo, quando ele não tinha, é o caso do empregado. O empregado não cresce, ele não prospera numa empresa, que ele não demonstre interesse nas mínimas coisas pelo seu patrão. Tudo que vai fazer tem que ser mandado, trabalha olhando no relógio, e as coisas ficam sujas. Você não limpou isso aqui. Agora, se o patrão vê aquele homem, aquela moça, aquela pessoa, até em horas vagas, está cuidando das coisas, ora, automaticamente, ele vai criar confiança. Nas mínimas coisas, os mínimos detalhes, é que vão fazer de você uma grande esposa, um grande marido, um funcionário importante na firma. Você vai crescer, vai prosperar, vai ser promovido. Mas se você não é fiel no mínimo, agora quem disse isso? Foi Jesus. Você não pode ser fiel no namoro, você vai ser fiel no casamento? Minha filha, você acha que aquele rapaz não pode ser fiel no namoro? O que você quer mais com ele? Você já sabe que você vai ter um marido infiel. Ele já se identificou. Para começar, ele já é infiel com Deus. Sendo infiel com Deus, ele vai ser infiel com a mulher. Ela é infiel com Deus. É infiel na maneira que se veste. Porque Paulo disse, como é que Paulo disse? O termo mesmo que Paulo usou, honestamente, trajes honesto, foi isso? Do mesmo modo, as mulheres se ataviam em traje honesto. Quer dizer que existe traje desonesto. Desonestidade é infidelidade. Infidelidade é desonestidade. Então, desonesta não é só aquela que trai fisicamente lá. A maneira de se vestir é honesta, é desonesta. É fiel, é infiel. O que você quer mais? Então, esse fator, ele é imprescindível, fidelidade. A fidelidade não deve ser cobrada. É um fator, veja só, você tem que estar cobrando fidelidade de uma mulher, fidelidade do seu marido, cobrando dele aquilo, cobrando dela. Não existe coisa pior do que ser cobrado. Toda pessoa que é cobrada, a tendência dele é fugir do credor, é evitar o credor. Por fim, você vai sendo evitada. Por quê? O homem que trai, quer dizer, que é infiel, ele vai perdendo a comunicação interna. Foi o que aconteceu com Adão e Deus lá e Eva. Então, eles fugiram, recuaram. Porque a consciência condena, ele vê que ela não merece aquilo, então ele começa a fugir, como Abraão fugiu, se escondeu. Ele procura também se esconder. E quando ela dá de cima cobrando, ela vai empurrando ele para fora, está dizendo, vai embora, vai embora, vai embora. Ela sabe que casamento e divórcio não permite ela repudiar, mas está repudiando. Eu não sou culpado de você ter nascido mulher. Há muita diferença biblicamente. Muita. A mulher, está aqui, ó. Se você quiser anotar, você vai anotar, eu não vou ler não. Anota aí. As mocinhas podem anotar também. Começa aí pelo parágrafo 190 de casamento e divórcio. Parágrafo 190. Parágrafo 188. Põe antes. 188. 190. 201. Agora isso aqui vem do pilar de fogo.
Isso não veio de seminário, pilar de fogo dos céus. Lá no Quem nos Sabino. Se você crê no profeta, você crê nisso. 201, 208, 211, casamento e divórcio, né? 213, eu vou repetir, 188, 190, 201, 208, 211, 213. Aí os rapazes também deveriam anotar. A parte desse princípio, ela não tem como repudiar o marido. O que ela vai fazer? Ela tem que encomendar isso a Deus. Se ele é infiel, Deus permanece fiel. Deus está em você, permanece fiel. Agora, o 4 vai para lucidez. Lucidez. Não, a lucidez equivale a conhecimento, equivale a ser esclarecido. Quer dizer, seria a oposição à ignorância. Ignorar é não ver. Eu ignoro isso, não tomo conhecimento. Isso para ficar bem debulhadozinho, não é bem fácil. Eu não tomo conhecimento, eu não vejo isto, não tomo conhecimento, não quero saber disso. Então a lucidez mata. Ela mata. A lucidez mata. Quanto mais você é lúcida, quanto mais conhecimento você tem, mais você se condena depois. Mais você se condena. Preste bem atenção nisso, porque aquele a quem mais é dado, mais é exigido. Agora, a lucidez de ver o mal de longe te faz o quê? A lucidez faz do homem, faz da mulher uma atalaia. Uma atalaia. Ela é a atalaia do lar. Ela é a atalaia do casamento. Ela é pequena, mas a verdade é muro, é grande. O atalaia ficava em cima do muro. Ele é pequeno, mas ele é um atalaia. Ele vê de longe o inimigo chegando. Então a mulher percebe quando as coisas estão vindo de lá. Eles dizem assim: quando você vem com o fubá, eu já estou com o angu pronto há muito tempo. Quer dizer, é a pessoa que pode ver as coisas em tempo de evitá-las. O atalaia vê de longe e adverte. Toca a trombeta para o seu povo. Então você percebe, olha, está vindo aí uma onda assim. Você foge disto. A mulher sabe quando as coisas estão rodeando para... Aqui Eva não se sabe quanto tempo ela manteve companheirismo com a serpente. Não se sabe quanto tempo. Olha, não havia mal nenhum. Que mal há? Que mal há? Uma mulher como a Xuxa beijando na boca de um cachorro em frente de uma tela. E o cachorro lambendo a boca dela. Que mal há? Que mal há nessa Madonna deitar-se com um cachorro? Esse é o estado do mundo. A Eva, naturalmente, teve companheirismo. Ela não andou com a corrente no pescoço da serpente, para lá e para cá, e pôs casaquinho nela. Como o profeta disse que elas estão pondo nos cachorros. E casaquinho, perfumou a serpente e coisa e tal. Mas não se sabe quanto tempo ela namorou com essa serpente. Isso quer dizer, andou com ela, fora de seu marido. Sem nenhuma maldade, sem nenhuma lucidez sobre o assunto. Ela queria, de todas as formas, aprender mais. Ela era viva, ela queria ser viva, esperta. Aquela lucidez trouxe as sirenes nas ambulâncias, os hospitais para pestilento, crimes, roubos, tudo que você ouve de mal, mortes, cemitérios, foi tudo por causa daquele namoro. Tudo por causa da lucidez que ela alcançou. Agora,
o irmão Brana fala do conhecimento, da lucidez de Deus. Tiago fala da sabedoria, diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele te dá a lucidez, Ele te dá a sabedoria, Ele te levará a ver as coisas de uma forma diferente. E ver quando o mal aponta lá, seja através de quem quer que seja. E você então pode evitá-lo. Essa lucidez no lar, ela é indispensável. Ela é o conhecimento sem o qual o lar é derrotado. Parece que foi Oséias que falou, não? Deus falando através dele: o meu povo, Miqueias, foi destruído por falta de conhecimento, por falta de lucidez. O número 5 seria a sinceridade. A sinceridade. Ora, a pessoa sincera, ela não tem como ser fingida. Paulo fala do amor não fingido. Começa por aí. Você sabe que ao descobrir fingimento na pessoa, se você tem um princípio de sinceridade, você não se sente mais bem com aquela pessoa. A falta de sinceridade vai afastando, vai quebrando. Agora, a sinceridade, ela é uma qualidade indispensável, porque não existe caráter sem sinceridade. Não existe caráter sem fidelidade. Uma vez que o caráter não é um dom dado por Deus. O caráter é uma vitória. Ora, o que é que faz o caráter? É você vencer exatamente as fases que te levam a agir com insinceridade, com falta de sinceridade. Você não estava sendo sincera com ele. Você não estava sendo sincero com ele. A sinceridade não tem como dar as mãos para a mentira. Aí onde vai desencadeando uma série de consequências que o eleito vai enfrentar aqui nessa carne. Você tem que entender isto. Você vai enfrentar consequências na carne, porque você não vai estar no trono branco para ser julgada, para ser julgado. Você vai julgar até os anjos. Então, tudo o que aconteceu, tudo o que acontece, que vem contrariar realmente o caráter cristão, você vai ter que enfrentar e vencer aquilo aqui, porque isso forma caráter. A sinceridade é um reflexo direto, claro, do caráter. Ela é um espelho através do qual você olha a si mesmo. É a sinceridade. Você conhece o caráter através da sinceridade. Agora, não é aqueles: eu vou ser sincero para rejeitar a palavra de Deus. Não é isso. Eu sou sincero. Eu cansei de ouvir isso. Eu sou sincero. Sou sincero. Quer dizer que os outros não eram. Não é isso. O sincero diz sim, sim, não, não. E ela é, sem dúvida, o espelho. Você conhece a história do Joãozinho. O Joãozinho foi criado sem ver espelho. Tinha um espelho na casa dele, mas era numa árvore lá em cima, ele morava no interior. E um pedacinho de espelho lá em cima, que só seu pai via para fazer a barba e coisa. E um dia, Joãozinho, já grandinho, veio visitar com sua família, visitar uma tia lá em Chicago. E a casa muito boa e coisa e tal, e um corredor lá terminava com um espelho muito grande. Então o Joãozinho nunca tinha visto a si mesmo. Chegou lá e ficou lá assim. Fazia uma gatimunha, o Joãozinho, o menino do espelho fazia também. Ele pegava na orelha, o menino do espelho também pegava. Ele fazia isso. Então a sua mãe, sua tia, olhando lá de longe, viu que ele estava deslumbrando com aquilo.
Quer dizer, ele não conhecia a si mesmo. A sinceridade fornece autocrítica. É que te leva a fazer autocrítica. E ele estava olhando assim mesmo. Igual aquela família lá do Piauí também, que nunca tinha visto espelho. E quando saiu aqueles espelhos que todo homem carregava no bolsinho, né? Parece que eu me lembro disso, porque tem mais de 15 anos atrás. Espelhinho redondinho, e então os rapazes andavam com brilhantina no cabelo, que ele chega e escorria. Né? A gente ia para a igreja, que de vez em quando estava escorrendo brilhantina assim, né? E saía lá fora, pegava o espelhinho, porque, né? E coisa e tal, e penteava, e partia de cá, e partia de lá. Então, isso chegou até no Piauí. E um dia, a mulher vivia com sua mãe, que era já de idade, e foi lavar a roupa do marido. O marido tinha esquecido o espelhinho no bolso. Ela pegou o espelho, olhou, ela nunca tinha visto espelho. Olhou no espelho e disse: ah, seu sem vergonha, veja só porque ele está me trocando por uma sirigaita horrorosa dessa. Não, trocando por uma sirigaita horrorosa dessa. Olha o cabelo dela, que coisa mais horrível. E aquele sem vergonha me trocando por uma coisa dessa. Mãe, vem cá. A mãe chegou lá com a cara toda enrugada, sem dente. Olhou e falou: não, mãe, vem ver por que esse sem vergonha está me trocando. Veja só, tá carregando o retrato dela no bolso. A velha olhou e franziu a testa, falou: não, minha filha, não precisa incomodar não, que ele não vai trocar você por uma onça dessa não. Nunca tinha visto espelho, nunca tinha olhado a si mesmo. Há pessoas que nunca olham a si próprias. É um sentimentalismo que ofusca. Aquela princesa queria casar com aquele príncipe de todas as formas. E o pai, ela era tão feia que o pai mandou fazer um espelho mágico. Ela se via a si mesma bela. Isso é o dogma, é o credo denominacional, é a doutrina, né? Eles estão fazendo esse espelho mágico para a igreja se ver a si mesma bonita. E no dia do aniversário dela, encostou uma carruagem lá do príncipe, cavalos brancos, fogosos. Ela disse: agora ele está para mim. Porque quando vira a cabeça para um lado de um homem, ele não pode dar uma olhadinha natural para o lado dela. Uma ilusão de ótica terrível. Ele está olhando para mim, está vendo? Ele está olhando para mim. Ele vai casar comigo. Então chegou o presente do príncipe lá. Ela correu para o quarto especial dela. Só eu que vou ver. Quando ela abriu, era um espelho real, verdadeiro. Que ela olhou sua cara no chão. Olha, o que ele mandou para mim? Prá, no chão, quebrou o espelho. Então, seja sincera, seja sincero. Não se acumule de complexos de inferioridade, superioridade. E a mulher não pode ter um narizinho bonito que ela já sai pensando que ela é Miss Beleza, não é? E se ela tem um nariz mais feio, ela já baixa a cabeça e diz: eu sou horrorosa. Não é nada de complexos. Mas você tem que ser sincera. Eu não sou uma boa dona de casa. Eu sou relaxada. Eu não sou aciada. A sinceridade traz a autocrítica e vai se corrigir. Ele diz: olha, há uma coisa que eu não dou conta, é isso, eu sou sincera, eu sou sincero nas minhas maneiras de agir. Eu sou assim, mas o que eu posso fazer? O que eu tenho? Então, essa pessoa diz, o profeta diz: se você deve a alguém, você vai lá e diga: olha, eu vim dar satisfação para o senhor, eu adoeci, aconteceu um transtorno na minha vida, eu te devo, mas tem uma coisa: eu estou trabalhando, eu vou trabalhar, eu vou te pagar. Eu vou passar por aqui de vez em quando. Quer dizer, ele está sendo sincero. Olha, isso
inspira confiança, porque é um reflexo, é um espelho do caráter. A sinceridade, a pessoa insincera, ela não tem um bom caráter. Há muitas vezes que nós passamos por vexames e trânsitos na vida que a gente tem vergonha. Você vai olhar no espelho, mas para mim não tem mais jeito não. Desespera até da própria vida. Você chega a dizer para Deus, até como um desafio, ou eu conserto minha vida, ou então o deserto. E você lê a Bíblia, você não torce. Você lê a mensagem, você não torce. Deus se agrada disso. Isso compõe esses fatores importantes, imprescindíveis para o casamento. Agora, o 6 seria exatamente sentimento de responsabilidade. Esse rapaz que não tem responsabilidade, você entende? Não, ele não tem como assumir responsabilidade. Ele não encontra motivo para ter responsabilidade. Porque seria a criação, o que é? Tiram a roupa, joga ela no chão, fica lá mofando no chão, a mãe tem que chegar, a irmã tem que lavar, ou tem empregada, a mãe vai e nós vamos criando aquelas coisas dentro de casa. Nós exigimos tanto das mulheres, das filhas mulheres, e às vezes cometemos a aberração com os filhos homens. Eles têm direito de ficar pelados dentro de casa, eles têm direito de tudo, as mulheres não. Aí é onde a coisa começa. Eles nunca vão ter sentimento de responsabilidade. Deveres domésticos. Essa semana você que vai lavar as vasilhas. Olha, não faz nenhum homossexual. Aquela mãe, aquela escrava lá na cozinha, que tem que limpar a casa, que tem que lavar roupa, que tem que cozinhar, que tem que fazer tudo. E aqueles marmanjos, para cima e para baixo, vagabundando. Vem lá da raiz, vem lá do princípio. Eu me lembro que a mamãe fazia isso. Você vai lavar vasilhas. Eu me lembro que ela dizia, você tem que encher as vasilhas com água, porque não era só abrir a torneirinha e deixar lá aberta, não era só ligar a luz, porque nunca tinha, era acender a lamparina, não é? É acender o fogo, buscar lenha molhada para acender fogo, ou guarda a lenha antes de molhar? Você que vai acender o fogo. Preguiçoso, safado que era só eu, mas tinha que trabalhar. Você vai amassar sabão. Você tem que fazer, tem que capinar o quintal. Você rolou no chão, então você vai tirar a sujeira dessa roupa. Você vai ensaboar, dar a primeira ensaboada dela, pelo menos. Você vai tirar essa sujeira, você rolou no chão. Você nunca tem o sentimento de responsabilidade com nada. A pessoa nunca assume. Não tem atribuições em casa. Quando pega um emprego, não tem senso de responsabilidade. Esse patrão, essa empresa vai querer manter um funcionário, um empregado dessa maneira? Olha, minha filha, casar com um homem que não tem sentimento de responsabilidade é a pior desgraça que existe no mundo. Então você pensa bem nisso. Você vê esse moço trabalhando. De primeiro, o casamento era assim. Quando o homem chegava, o rapaz chegava para pedir o casamento, haviam pais, não, isso é verdade, que pediam a mão do rapaz para ver. Pedia a mão do rapaz para ver. Passava a mão na mão do rapaz. Se fosse mãozinha igual a minha, ele dizia, vai plantar batata, rapaz. Bom, se bem que hoje ele tinha que passar a mão na minha garganta, né?
minhas cordas vocais. Não passa a mão aí não, passa a mão aqui dentro. Aí não tinha jeito, né? Mas, porque os meus calos são aqui, né? Mas minhas mãos são lisinhas. Mas é verdade, isso não é brincadeira, não é para fazer rir, não. Ele chegava, o pai pedia a mão do rapaz. Quem sabe disso aqui? Ah, o pai dela pediu? Pediu a sua? Você tem facilidade de perceber se aquela moça tem sentimento de responsabilidade? Você chegou em casa, você não tem que ir na cozinha dela, mas de cá você vê os trem, como diz o goiano mineiro, tudo dentro da pia por lavar, mosquito ajuntando. E outros detalhezinhos que você percebe que não há sentimento de responsabilidade. O rapaz, olha, não é diminuindo a ninguém, mas a minha mãe dizia assim claramente, ela tinha essa maneira de falar, talvez eu tenha herdado dela, de quando você criar vergonha na cara, você vai parar no emprego. Enquanto você não criar vergonha na cara, você não para no emprego. Ela dizia assim. E esse caboclo que não sujeita a patrão, a horário, bater cartão, admite-se perfeitamente que muitos crescem, eles estudam e esforçam dia e noite, desde novinho, né? E às vezes nem tem que se empregar. Mas o homem que não sujeita a dominação, como Paulo disse, ele nunca assume sentimento de responsabilidade, ele nunca tem sentimento de responsabilidade. Respeitando, nós temos muitos preciosos irmãos, inclusive irmão que é vendedor, que virou até fazendeiro, cresceu e tudo. Mas quando eu estava encabulado só com venda de porcaria, de título da Polar, de não sei mais o quê, coisa sem futuro, que era uma... Hoje eu tenho vergonha de ter vendido. Eu vendi um lote para uma pobre de uma viúva, porque ela tinha uma filha bonita, e eu visitava a sua casa, não é? E eu vendi um lote para ela, lá na Cachoeira Dourada, que eu nem sei onde é esse trem até hoje. Mas por quê? Porque eu não queria trabalhar, eu queria vender. Eu queria vender. Depois que eu entendi o que é isso, o que significa ficar desempregado, aí então foi que o patrão viu humilhação, você aguenta, você tem que aguentar. Por quê? Você lembra? É aquele negócio, qualquer coisinha, me dá minhas contas. Não tem sentimento de responsabilidade com os filhos depois? Não tem sentimento de responsabilidade com a esposa? Agora, ninguém tem que ficar em condenação, porque é uma fase que tem se passado e vai lutar, e vai levantar a cabeça e lutar contra isso, e tudo vai dar certo. Isso, agora, você que vai escolher ainda, tem uma coisa, antes você tem tudo para dizer sim ou não, mas depois não, aí acabou. Aí acabou. Você entende? Então é agora. Então fica aqui, ó, atração poderosa entre sexo, nosso horário já foi embora, que é a biologia, o amor, que tem uma necessidade humana fundamental e vital, que é psicológica, isso é indispensável, fidelidade, lucidez, sinceridade, sentimento de responsabilidade. Agora, depois então, domingo próximo, se Deus se deixar, nós vamos estudar mais ainda, detalhes por detalhes, a atração entre sexo, o amor, que é muito, muito profundo e grande. Aqui a fidelidade, a lucidez, a sinceridade e o sentimento de responsabilidade. Todos esses fatores aqui vão ser estudados ainda domingo próximo. Amém? Glória a Deus. Esse estudo nós não vamos ter pressa com ele não. Termina quando terminou. Não é certo?